Olá, querido irmão, querida irmã. Se você chegou até aqui, certamente tem um coração sedento pela sabedoria que só Deus pode oferecer. Mas antes de iniciarmos esse estudo tão profundo e transformador, eu quero te convidar a refletir por um momento. Você realmente teme a Deus? O que significa temer ao Senhor de verdade? Muitos têm uma ideia vaga sobre o que é o temor do Senhor. E se eu te dissesse que o temor de Deus é o princípio da verdadeira sabedoria? Em Provérbios 1, versículo 7, encontramos uma das declarações mais poderosas da Bíblia sobre sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Este é o vídeo de número 16 da nossa série de 21 dias de estudo sobre o livro de Provérbios. E hoje, mais do que nunca, precisamos compreender que a verdadeira sabedoria começa com um temor reverente, honroso e submisso a Deus. Isso não é apenas uma questão de conhecimento, mas de uma vida transformada pela graça divina. O que vamos descobrir no estudo de hoje pode mudar profundamente a sua visão sobre sabedoria e como ela se aplica no seu dia a dia. O temor do Senhor não é um medo paralisante, mas uma reverência que nos leva a viver com integridade, justiça e humildade diante de Deus. Antes de continuarmos, vamos pedir a Deus que nos conceda sabedoria para entender profundamente o que Ele quer nos ensinar hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Pai amado, nós te louvamos por mais essa oportunidade de aprender com a Tua Palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria para entender o que significa temer ao Senhor de verdade. Abra os nossos corações para receber a revelação do Teu amor e da Tua sabedoria. Que a Tua Palavra penetre em nossas vidas e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos seguir com esse estudo incrível que o Senhor preparou para nós. Em Provérbios 1, versículo 7, somos apresentados a uma afirmação fundamental. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que isso realmente significa? O temor do Senhor, de acordo com o autor de Provérbios, Salomão, não é um medo irracional ou pavoroso, mas sim um tipo de reverência e respeito profundo por Deus, que nos leva a viver de acordo com a sua vontade. Essa reverência não é uma atitude passiva, mas ativa, que influencia todos os aspectos da nossa vida, desde o nosso comportamento até as nossas decisões diárias. A palavra temor usada neste versículo vem do hebraico yirá, que implica uma sensação de respeito profundo, honra e submissão. Isso não significa que devemos viver com medo de Deus, mas, sim, com o entendimento profundo de sua grandeza, santidade e poder. A verdadeira sabedoria começa com esse reconhecimento. Quando tememos a Deus, reconhecemos nossa limitação e nos posicionamos humildemente diante dele. A sabedoria de Salomão, uma escolha de prioridades. Vamos dar uma olhada mais de perto em Salomão, o autor do livro de Provérbios. Quando Deus apareceu a ele em um sonho, Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. 1 Reis 3, versículo 9. A sabedoria que ele buscava não era apenas uma habilidade intelectual, mas algo que viesse do Senhor, uma sabedoria divina que o guiaria em todos os aspectos da vida. Em sua busca por sabedoria, Salomão não pediu riqueza ou poder. Ele entendeu que a sabedoria vinda de Deus era base para todas as outras coisas. De fato, a sabedoria de Salomão foi considerada a maior de todas as épocas. 1 Reis 10, versículo 23. E essa sabedoria que ele buscava e recebeu estava enraizada no temor do Senhor, o princípio de tudo. O contraste entre sábios e tolos. Em Provérbios, Salomão frequentemente faz um contraste entre os sábios e os tolos. O sábio é aquele que teme ao Senhor e busca seguir seus caminhos, enquanto o tolo é aquele que rejeita a sabedoria divina e vive de acordo com seus próprios desejos e impulsos. Provérbios 9, versículo 10 reforça isso dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Aqui, vemos que o conhecimento de Deus é a verdadeira fonte de entendimento e sabedoria, algo que nos direciona para uma vida que honra a Deus. O tolo, por outro lado, despreza o temor do Senhor. Ele não reconhece a grandeza de Deus e, portanto, acaba tomando decisões equivocadas. Em Provérbios 8, versículo 13, é dito que o temor do Senhor é odiar o mal,
e aqueles que temem a Deus rejeitam tudo que é maligno, seja o orgulho, a arrogância ou a perversidade. O papel da sabedoria nas Escrituras. Em toda a Bíblia, a sabedoria é vista como algo essencial para uma vida que agrada a Deus. Em Tiago, versículo 5, encontramos a promessa de que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a concede generosamente. O temor do Senhor, então, não é algo que se busca por esforço humano, mas algo que Deus nos dá quando buscamos de todo o coração. A sabedoria divina é uma dádiva que, ao ser recebida, transforma nossa maneira de viver. Agora que entendemos o que significa o temor do Senhor e como ele é o princípio da verdadeira sabedoria, vamos explorar como podemos viver essa sabedoria no nosso dia a dia e aplicá-la de forma prática em nossas vidas. Como será que o temor de Deus se reflete em nossas decisões cotidianas? É isso que veremos no próximo capítulo. O temor do Senhor na vida diária. Agora que já exploramos o que significa temer a Deus e entendemos que a sabedoria começa com essa reverência a Ele, é hora de refletir. Como isso se aplica no nosso dia a dia? Como o temor do Senhor pode influenciar as nossas ações e decisões cotidianas? Primeiramente, devemos entender que o temor de Deus não é apenas uma atitude interna de respeito, mas algo que se reflete diretamente nas nossas atitudes. Ele nos leva a viver de maneira ética, justa e sábia. A sabedoria divina não está apenas em palavras, mas nas ações que refletem o caráter de Deus. Isso envolve fazer escolhas baseadas na vontade de Deus, considerando as consequências de nossas decisões não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, encontramos um conselho crucial. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os teus caminhos reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. O temor de Deus nos ensina a confiar plenamente em sua direção, abandonando nossas próprias vontades e seguindo seu caminho, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Tomando decisões sábias com temor. Quando tomamos decisões importantes, seja na vida pessoal, financeira, profissional ou em relacionamentos, o temor do Senhor deve ser o princípio que norteia nossas escolhas. O temor de Deus nos ensina a ponderar antes de agir, a pedir sabedoria divina e a buscar o que é certo aos olhos de Deus. Em vez de seguir impulsos momentâneos ou fazer escolhas baseadas apenas em nossa visão limitada, devemos buscar a sabedoria que vem do Senhor. Quando fazemos isso, agimos com discernimento e alinhamos nossas decisões à vontade de Deus. O apóstolo Tiago nos ensina, em Tiago 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a concede generosamente. Exemplos de sabedoria no temor de Deus. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que viveram em temor do Senhor, por isso, tomaram decisões sábias que honraram a Deus. Um exemplo clássico é o de Daniel, que, mesmo estando em uma terra estrangeira, decidiu seguir os princípios de Deus em todas as áreas de sua vida. Ele demonstrou sabedoria ao tomar decisões firmes, mas também ao se submeter ao Senhor. Como resultado, Deus o exaltou e lhe concedeu sabedoria para interpretar os sonhos do rei, além de prosperar em sua vida. Daniel 1, versículos 8 ao 20. Outro exemplo é o de Esther, uma jovem judia que se tornou rainha e foi usada por Deus para salvar seu povo. Ela temeu ao Senhor ao tomar decisões difíceis, e por meio de sua sabedoria divina, foi capaz de interceder por sua nação e livrá-los da destruição. Esses exemplos demonstram que, quando escolhemos agir com temor ao Senhor, Ele nos guia e nos capacita para tomar decisões que não apenas nos beneficiam, mas também têm um impacto positivo sobre os outros ao nosso redor. O temor do Senhor nos relacionamentos. O temor de Deus também é vital em nossos relacionamentos com os outros. Em Efésios 5, versículo 21, somos chamados a submeter-nos uns aos outros no temor de Cristo. Isso significa que, ao temer ao Senhor, devemos agir com humildade, respeito e amor em nossos relacionamentos, seja no casamento, na amizade ou no trabalho. O temor de Deus nos leva a tratar os outros com dignidade, a buscar a paz e a unidade, e a viver com justiça e compaixão. Quando tememos ao Senhor, nossa forma de interagir com os outros muda. Não buscamos a nossa própria vantagem, mas, em vez disso, procuramos o bem-estar do próximo, agindo com sabedoria e integridade.
Agora que compreendemos como o temor do Senhor se aplica à nossa vida diária, vamos explorar como a sabedoria proveniente desse temor nos ajuda a tomar decisões mais justas e equilibradas. No próximo capítulo, abordaremos como o temor do Senhor nos orienta para viver uma vida cheia de justiça e retidão. O temor do Senhor nos conduz à justiça. No livro de Provérbios, encontramos repetidamente a relação entre o temor do Senhor e a prática da justiça. Em Provérbios 21, versículo 3, lemos: fazer justiça e juízo é mais agradável ao Senhor do que sacrifício. Isso nos ensina que Deus valoriza mais do que qualquer ato religioso a prática de justiça e retidão. A verdadeira adoração a Deus não é medida apenas pelos rituais, mas pela maneira como vivemos, como tratamos os outros e como agimos com integridade. Quando tememos ao Senhor, somos levados a viver uma vida de justiça. Isso significa agir com honestidade, buscar a equidade e tomar decisões que não favoreçam o egoísmo ou a injustiça. A sabedoria divina nos instrui a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou impopular. Através do temor do Senhor, podemos discernir o que é justo e, mais importante, agir de acordo com essa sabedoria. A justiça de Deus e sua aplicação na vida humana. A justiça de Deus não é apenas uma questão de aplicar leis ou normas de maneira impessoal, mas é uma expressão de seu caráter. Deus é justo, e sua justiça é sempre reta, imutável e perfeita. Ao temer ao Senhor, somos convidados a refletir essa justiça em nossas próprias ações. Quando buscamos viver com justiça, não estamos apenas seguindo regras, mas imitando o próprio caráter de Deus, que é o padrão perfeito de retidão. Em Provérbios 8, versículo 20, a sabedoria é personificada e fala dizendo: pelo caminho da justiça ando, no meio das veredas do juízo. Isso nos ensina que, quando buscamos a sabedoria de Deus, ela nos leva a andar nas veredas da justiça e do juízo correto, ou seja, a praticar o que é certo, a agir com equidade e a lutar pela justiça de forma intransigente. Justiça e retidão em nossos relacionamentos. A justiça não se aplica apenas às leis e normas, mas também aos nossos relacionamentos. Em Provérbios 11, versículo 1, encontramos uma passagem importante. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus valoriza a honestidade e a equidade em todos os aspectos de nossas vidas, inclusive na forma como tratamos os outros. Em nossas relações pessoais, familiares, no trabalho ou na igreja, o temor do Senhor nos leva a agir com honestidade e sinceridade, sempre buscando a justiça para todos os envolvidos. Se realmente tememos ao Senhor, buscamos viver de maneira justa e reta, mesmo nas situações mais complicadas. Isso pode significar tomar decisões difíceis, como enfrentar injustiças ou confrontar o mal. Mas também envolve a capacidade de perdoar, de ser paciente e de buscar a paz, sempre agindo conforme a sabedoria divina. A prática da justiça na vida do cristão. O cristão, ao temer ao Senhor, deve procurar praticar a justiça de forma prática e concreta. Isso envolve ações como agir com imparcialidade, sem fazer acepção de pessoas. Ser honesto em todas as situações, mesmo quando isso possa nos custar algo. Ajudar os necessitados, buscando justiça social e o bem-estar dos marginalizados e oprimidos. Trabalhar pela paz e reconciliação, em vez de fomentar divisões ou conflitos. A justiça que vem do temor do Senhor não é simplesmente uma questão de legalidade, mas de viver de forma que reflita o coração de Deus, buscando o bem de todos e a honra de seu nome. Ao considerarmos como o temor do Senhor nos guia para viver uma vida de justiça e retidão, somos desafiados a refletir em nossas próprias vidas. Estamos buscando a justiça de Deus de maneira prática? Como podemos viver de maneira mais justa em nosso dia a dia? No próximo capítulo, exploraremos como o temor do Senhor nos prepara para o discernimento e a habilidade de tomar decisões sábias em situações desafiadoras. O discernimento como fruto do temor do Senhor. No livro de Provérbios, o temor do Senhor é diretamente associado ao discernimento. Provérbios 2, versículo 5 afirma: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso significa que, ao temermos a Deus, nossa visão sobre o mundo e sobre nós mesmos se torna mais clara. O discernimento se torna uma habilidade dada por Deus, uma capacidade de distinguir o certo do errado,
o bom do ruim e agir de acordo com a sabedoria divina. O verdadeiro discernimento não vem de nossa própria compreensão limitada, mas da revelação que Deus nos dá através do seu Espírito. Quando tememos ao Senhor, Ele nos guia e nos ensina a fazer escolhas sábias, alinhadas com sua vontade. Como vemos em Provérbios 3, versículos 5 e 6, a sabedoria divina nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, pois é Ele quem endireita nossos caminhos. A sabedoria para tomar decisões em momentos difíceis. Todos enfrentamos situações em que precisamos tomar decisões difíceis. Seja no trabalho, na família, nas amizades ou até em questões espirituais, temos de tomar decisões que afetam o nosso futuro e o daqueles que nos cercam. O temor do Senhor nos prepara para essas situações, pois a sabedoria de Deus nos ajuda a discernir o melhor caminho a seguir. Provérbios 4, versículo 7 nos diz: a sabedoria é a principal coisa. Adquira sabedoria, sim, com todos os teus bens adquire o entendimento. A sabedoria que vem do temor de Deus é um recurso indispensável para quem deseja tomar decisões que honrem ao Senhor e resultem em frutos duradouros. Quando confiamos em Deus para guiar nossas escolhas, sabemos que Ele sempre nos conduz ao melhor para nossa vida, mesmo que a situação pareça difícil ou incerta. A sabedoria para escolher o caminho da vida e evitar o mal. O temor do Senhor nos proporciona uma visão clara do caminho da vida e nos protege do caminho da morte. Provérbios 14, versículo 27 afirma: o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Quando tememos a Deus, Ele nos dá a sabedoria necessária para evitar as armadilhas do pecado e das decisões equivocadas. Com o discernimento que Ele oferece, conseguimos distinguir as vozes do mundo da sua verdade, evitando enganos e escolhas destrutivas. A sabedoria, então, se torna não apenas uma questão de intelecto, mas de preservação da vida. Ao vivermos de acordo com o temor do Senhor, conseguimos manter-nos firmes, tomando decisões que nos afastam do mal e nos aproximam de uma vida plena em Deus. Oremos. Agora que refletimos sobre o temor do Senhor como o princípio da sabedoria e o guia para a justiça, discernimento e retidão, vamos terminar este estudo com uma oração. Peço que, onde você estiver, se una a mim em oração, buscando aplicar esses ensinamentos em sua vida. Senhor Deus, nós te louvamos por tua sabedoria infinita e por nos conceder o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Pedimos que tu nos concedas discernimento para viver de maneira justa, reta e sábia em todas as nossas decisões. Que a tua sabedoria nos guie, para que possamos honrar a ti e ao teu nome em tudo o que fizermos. Ensina-nos a temer a ti em nossas escolhas diárias, para que nossos caminhos reflitam a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo sobre o temor do Senhor e a sabedoria de Deus tem sido edificante para a sua vida, convido você a dar um passo adiante. Na descrição deste vídeo, você encontrará materiais de estudo que podem te ajudar a aprofundar ainda mais no entendimento de Provérbios e aplicar os princípios da sabedoria divina em seu dia a dia. Ao adquirir esses materiais, você estará apoiando o nosso canal, para que possamos continuar produzindo conteúdos que edifiquem e transformem vidas. Não deixe de conferir.